mas por onde vais? Sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Pare por um minuto. O que é para si viajar? Para nós, na DS Automobil, é uma arte e queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta, tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio, foque-se no conforto do banco aquecido. Observe, mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Por que viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automobil. Voltamos para a segunda parte desta conversa com a médica ginecologista, obstetra e sexóloga Lisa Vicente, depois de ouvirmos no final da primeira parte um áudio do poeta e dramaturgo André de Cedeiro. Bom, muita coisa, Lisa. Ele fala de ti como uma pessoa atenta, generosa, que quer sempre aprender mais sobre todo o tipo de assuntos. Fala também que tu usas a tua liberdade e crias as tuas próprias possibilidades de ser com consciência. E sublinha o seguinte, que eu achei maravilhoso, também mesmo só vindo de um poeta, não é? Que ele acha essas tuas características muito bonitas numa época em que muitas pessoas agem como se a multidão fosse o seu cérebro e não param para pensar qual é o seu lugar no mundo. Então, como é que comentas? Reveste neste olhar do André? Bom, pois já. Pois já? Fiquei assim emocionada porque eu tenho cruzado de facto com o André em diferentes alturas e além disso eu também já uma vez lhe disse que também nesta minha altura em que eu andei a pensar na minha vida, os textos e as palavras dele foram como raízes que foram crescendo dentro de mim. Como é que se mede uma raiz? Como se mede uma frase? Aquilo tem, por isso, eu aliás tenho. Eu li o livro. Como se mede uma raiz é parte de um poema do André. É. E por isso, obrigado, André. E agora eu talvez tenha mais tempo. Então reveste neste olhar do André? Evadi-me porque me invadiam. André de Cedeiro. E a frase veste-te? Fizeste grandes mudanças nos últimos tempos? Veste-me era uma das... o André e o Arte da Fuga. Eu sei, eu não é hábito eu saber versos de cor, tenho alguma dificuldade, mas sei alguns dele. E também da Gisela Casimiro, que também foi... E de facto continua a viver na minha mesa de cabeceira, porque não pode sair de lá. É uma das tuas leituras que trouxeste, portanto houve aqui um match perfeito, mas já lá vamos. Sim. Como é que comentas estas palavras do André sobre ti? Ele diz: muitas pessoas agem como se a multidão fosse o seu cérebro e não param para pensar qual é o seu lugar no mundo. Como é que sentes esta frase? Se eu me revejo, dizer que me revejo é tipo auto-elogiar-me, mas de facto espero que me possa rever nisto, porque de facto, para mim, o facto de... É isto que toda a gente diz que é verdade, nunca foi motivo para eu achar que aquilo era a verdade. Pensaste sempre pela tua cabeça? Tento pensar sempre pela minha cabeça, mas com a noção de que a minha cabeça vive aqui imersa numa sociedade
Não, e nós temos os nossos vieses e os nossos Sim, preconceitos sim, e as sim. nossas bolhas, e portanto também é importante ouvirmos, escutarmos Outras pessoas. outras realidades, não é? Outras identidades. Eu, por exemplo, acabei de ler um livro que ainda não posso falar sobre ele, porque o livro, eu comecei por o ler e ele vinha contra algumas das minhas ideias e eu resistia, mas depois tinha curiosidade, continuei a ler e depois acabei por achar que tem razão em algumas questões. Pronto. E por isso acho que sim. Agora, relativamente às perguntas que o André coloca, Então, pois é, uma delas, achas que há investigação suficiente? Não, não, uma primeiro, delas é, consideras que a classe médica já está preparada para lidar com corpos trans? tem de estar. Mas já está? É assim, eu acho que está em progressão, é uma das áreas para a qual eu também, é uma das áreas que trabalho no sentido de criar formação e penso que essa formação está a chegar essencialmente pelas pessoas mais novas. As pessoas mais novas e não só da ginecologia ou da urologia, mas muito da medicina geral e familiar, muito da área da saúde mental. bom. E não só é importante médicos como profissionais de saúde, também é importante que hajam enfermeiros, que hajam fisioterapeutas, que hajam psicólogos, que Está a tenham... acontecer, mas também há muita resistência de colegas teus, não é? Mas E tuas? eu às vezes dou por mim no jantar sempre a explicar o que é cisgénero, o que é transgénero, mas não me importo, eu explico, mas também já reparo que as pessoas querem isso para a sua formação. Querem. Eu posso dizer que tenho planeado já para este ano vários pedidos de algumas sociedades ou associações que pedem, porque as pessoas de facto não sabem. As pessoas não sabem o que é uma pessoa cisgénero. Eu às vezes, quando digo, tu és uma mulher cisgénero, às vezes só para introduzir tema, pronto, e a pessoa põe com ar tipo, não me chames isso. Pois, e eu há tempos discutia até com o André, no caso, em que contextos é que esses termos devem ser usados para não criar essa reação, não me chames isso. Se vale a pena falar de uma maneira às vezes mais corriqueira, sem termos técnicos, para aproximar os temas e não criar uma intelectualidade médica ou uma intelectualidade de livro de academia que depois as pessoas se sentem muito distantes, não é? Mas dizes tu que vês cada vez mais curiosidade sobre isso. Eu recuo um pouco atrás, que é fascinante ver que tu já há muito tempo, enquanto médica, ginecologista e obstetra, no caso, também tens tido um interesse, curiosidade e uma porta aberta para pessoas trans nas tuas consultas. Isso surgiu naturalmente? Surgiu porque começaram a aparecer. Eu estava numa lista da ILGA e por isso e da Execo como sendo friendly e por isso recebia de facto muitas mulheres lésbicas em consulta. Depois eu penso que através daí também começaram a chegar pessoas trans, essencialmente homens trans. Eu acho que pelo facto de ser ginecologista e por causa das pessoas manterem a sua vulva, a sua vagina e precisarem de cuidados na mesma. E depois, obviamente, mas isto tem a ver um bocadinho com a minha forma de funcionar. Precisei de começar a estudar. E à medida que fui estudando, e depois isto é Isso puxou por ti, Exatamente. Por esse gatilho, esse teu lado que gostas também, de ir atrás, não é? E de estudar. Porque quando eu digo estudar, porque mais uma vez, em todas estas áreas, mesmo para as questões da sexualidade, quando as pessoas dizem, isto é uma questão de sensibilidade e bom senso. Eu fico horrorizada, nem pensar. Ninguém, por exemplo, se mete a tratar uma hipertensão ou uma asma com sensibilidade e bom senso. E por isso estas áreas são áreas, tal e qual como outras áreas, do conhecimento que é preciso estudar o que é que já foi feito para depois poder dar resposta. E alguma humildade também da parte de médica, que eventualmente às vezes não há, não é?
para conhecer, para estar disposto a reavaliar Sim, o que mas era dado isso- como adquirido, não é? Ou aprendido no passado. Sim, e isto tem sido uma área que tem mudado muito em termos de conhecimento. Mas achas que já há abertura para a diversidade ou a classe médica é ainda muito conservadora para estes temas? Os profissionais de saúde, em Profissionais geral, de saúde, em geral, exatamente. os profissionais de saúde em geral, particularmente, eu penso que as pessoas com mais idade têm uma resistência a esses temas que dizem, não, esses temas não são de agora, pronto. Ou é uma moda, também é Sim. quem diz, não é? Sim. Depois, mas nós temos argumentos para depois poder explicar que de facto há relatos, mesmo na nossa sociedade, de pessoas que eram trans e viviam como trans, mas não existia era a questão de poder dizer. Não havia termos suficientes ou conhecimento ou visibilidade suficiente sobre essas realidades, essas identidades, mas elas existiam. Sim. Sempre existiram. Sempre existiram. Claro. E achas que há investigação suficiente neste campo, como perguntou o André, ou pode melhorar? Eu acho que pode melhorar e aqui a questão da investigação, por exemplo, nos Estados Unidos existe bastante investigação nesta área. Eu pertenço a International Academy of Sex Research e que realmente eles têm imenso trabalho nesta área e têm vários grupos, mas e aqui em Portugal existe também já, é importante explorar esta questão de como é que as pessoas, o que é que elas precisam. Eu acho que neste momento, e por isso eu também acho, eu por exemplo no Instagram sigo várias páginas de pessoas trans. Porque uma coisa é, tudo bem, eu vou estudar o que é suposto em termos de contracepção, em termos terapêuticas, mas mesmo o discurso relativamente ao que as pessoas sentem, ou são, ou a forma como vivem, também está a mudar e está a mudar pelas mãos deles. E aqui, ainda há bocado, quando estávamos a falar aquela questão do sofrimento, não é? Mesmo quando se falava do aborto e a questão do sofrimento. A narrativa do sofrimento. A narrativa do sofrimento. As pessoas trans já não aguentam. A maioria, vamos dizer, não existe toda a gente. Nunca nada está certo quando se diz que toda a gente, não é? Mas a maioria da comunidade trans já não gosta não se revê nesse discurso do sofrimento e da superação. E do corpo errado. Exatamente. Não é? E por isso também é importante irmos adequando e esclarecendo, adequando a nossa linguagem e esclarecendo as pessoas à nossa volta. Ser generoso da tua parte. Então queres dizer, Lisa, que tens aprendido também muito, não só na literatura científica, e nos artigos que lês e assim, mas também com as pessoas trans que segues e que vão às tuas consultas. Eu aprendo com todas as pessoas que vêm à minha consulta. Isso é que às vezes que vem às minhas formações. Não é? E com as pessoas trans, sim, porque, e agora, se calhar já vejo discursos mais tranquilos e pessoas que vivem bem consigo, mas é importante dizer que por causa desta questão de estigma, há pessoas que sofrem muito, foram postos fora de casa, ficaram sem empregos e as pessoas têm uma história de dificuldades. Mas depois aprende-se porque realmente, e às vezes a questão do coming out. Do sair do armário, assim, mas coming da afirmação out, mas que é coming out é o que nós fazemos todos também quando temos que contar alguma coisa que nós de alguma forma vemos que está em choque com o que diz a sociedade. E realmente nisso e até para algumas situações recentes da minha vida, sim, o que as pessoas contam sobre as dificuldades e a forma de reagir a elas, sim, aprendi muito, muito com as pessoas trans e género diversas. E aplicaste também na tua vida? Sim. Uau! Queres partilhar alguma coisa? mas deu-te mais bravura? Deu-te mais o quê? O que é que podes partilhar sobre isso? Deu-me, porque de facto nós escolhermos algo que em termos de sociedade não é o mais aceito ou o mais esperado,
funciona como um coming out, sempre. Pronto, e por isso eu não quero contar só porque envolve também outras pessoas, mas de facto eu de repente dei por mim a pensar que eu questionava muito as questões, mas porque eu própria estava num local, numa posição de não deixar a pessoa escolher o que queria de facto escolher para ela. E por isso foi um momento mesmo de que eu pensei, meu Deus, eu aprendi mesmo com estas consequências. Vamos falar mais sobre mudanças. Eu agora convidava-te a leres ou a dizeres, se calhar não vais precisar de ler, não é? Não, isto Este tens que ler. Um dos poemas do André de Cedeiro que trouxeste do seu livro, que é que junta vários livros dele, a Axila de Egon Schiele, e que poema trouxeste? Eu gosto muito particularmente da arte da fuga, pelo nome, também gosto da arte da fuga de Bach. E que é esta possibilidade de variações sobre o mesmo tema, mas pronto, aqui é mesmo sempre a questão da fuga, e escolhi um que se chama, pronto, que vou passar a ler. Vamos a isto. Vais precisar de um mapa que te mostre que onde estás é só um ponto e que tudo à volta é a mancha do teu eu multiplicado por tudo o que está por descobrir. Um mapa que resista à fuga e à intempérie. Um mapa silencioso que só tem a boca para ti. Uau! Porquê que escolheste este? De grande dificuldade, porque está tudo isto mais ou menos marcado. Está tudo marcado. Este, o que é que significa para ti? Ou como é que te toca? Este toca-me de esta ideia, não é? Porque às vezes nós fazemos uma grande questão, onde é que estamos, onde é que não estamos, mas de facto isto é só um ponto, mas nós estamos refletidos em tudo o que existe à volta, as enormes possibilidades, e esta noção de enormes possibilidades em aberto, para mim, é um mundo. E muitas de nós não têm consciência disso e ficam limitados no caminho, não é? Sim. E portanto, belo poema, diz. E depois há uma parte, eu gosto muitas vezes de coisas que não compreendo completamente. E às vezes até nas pessoas pode ter um mistério. Sim. Mas sim, diz. E mesmo em casa, os quadros que eu tenho, os quadros que eu escolhi ter em casa, não só por possibilidade económica de os comprar, mas porque quase todos encerram qualquer coisa que eu nunca consegui perceber completamente e que permite que eu esteja sempre a tentar interpretá-los. Uau! Sim, e os bons poemas são como bons quadros. Pronto. Têm sempre mistérios por decifrar ou por si decifrando. É. E este tem uma parte que, e por isso depois me atraiu, acabou por ser o que eu escolhi, que é um mapa que resista à fuga. Eu percebo um mapa que resista à intempérie. E depois eu pensei que era o quê? A minha própria fuga. Há a possibilidade da fuga, e andei, e é a parte que eu acho também bastante aqui atraente deste poema, porque há uns que para mim eu integros tipo sob a pele. Então vou-te perguntar, claro, que me digas um poema do André de cor, daqueles que te entraram na pele e que sabes de cor. Fixa um ponto na parede e foge para lá. Ou fecha os olhos e foge para dentro. Quando não estou ao microfone sei dizer isto agora. Que maravilha! E porquê esse também? Porque a pessoa tem ideia de que realmente está tudo concentrado ou no mundo ou em algo exterior. E de facto ele pode estar só num ponto na parede onde nós nos concentramos, ou de facto, e mais do que tudo, ele está num ponto que é dentro de nós. E tantas vezes não olhamos para ele, não é? Não olhamos para nós. Bom ponto.
Bom ponto. Tu escreveste-me sobre outro ponto, que a mote do nome do programa, que aliás tu batizaste-o de outra maneira, na verdade. Mas que a mote do nome deste programa, querias muito falar sobre a arte de caminhar. E a arte também de te dares ao incerto, imagino também, que tantas vezes é o mais certo. Então, como é que tem sido esta arte de caminhar e que está ligada às mudanças dos últimos tempos em ti? Caminhar, eu gosto de caminhar. Eu, aliás, também. quando preciso de pensar, vou caminhar. Pronto. E depois é engraçado a forma como caminhamos. Eu não sei como é que caminhas, mas eu às vezes tendo a caminhar num sítio que me é confortável e fazer o mesmo percurso, não é? E fazer o mesmo percurso tem coisas agradáveis, porque cumprimentamos, vemos as mesmas pessoas exatamente no mesmo sítio, ou já sabemos o que é que nos espera e o que é que podemos fazer. E por isso às vezes até já faço um exercício que é, mesmo quando faço o mesmo percurso, mudo de lado, por exemplo. E há pequenas subtilezas. Exatamente. Por exemplo, olhar para cima. Exato. O mesmo caminho, se estivermos a olhar sempre para cima, reparamos em terraços, em jardins do último andar, de claraboias, enfim, que não reparamos se estivermos só a olhar para a frente, ou para baixo, ou para o telemóvel. Exatamente. E por isso, a questão de caminhar, e caminhar se calhar, caminhar para deambular, ou zanzar. Zanzar, adoro a expressão zanzar. Zanzar. Nunca usei. Eu- Tu zanzas muito? Vamos zanzar. Sim, que é vagabundear, não é? É vagabundear, exatamente. É, no fundo, andar sem direção. E isso é uma coisa Livre. livre. E mesmo quando viajo, faço muito isto, porque permite, particularmente se a pessoa está sozinha, de facto ver coisas diferentes e descobrir e poder dialogar, ou a pessoa está de facto aberta ao mundo por onde anda a zanzar. Ao acaso a surpreender-se, não é? Com pequenas coisas que nos escapam. Uma outra expressão que eu usava com o meu filho quando era pequeno, nós vivíamos no Campo de Santana, e eu dizia muitas vezes: vamos ali dar uma volta ao bilhar grande. Ai, eu adoro essa expressão. Eu acho que é dos meus pais. E dizia muito aquilo, e lá íamos os dois passarinhar para um sítio qualquer. E um dia que eu estava de urgência, ele desatou, queria ir dar uma volta ao bilhar grande, e ninguém sabia onde é que isso era. Ele queria mesmo ir a esse lugar que nunca o tinhas levado, na verdade, ao bilhar grande, sempre aos pequenos, é uma chatice. Que giro isso. Bom, tu partilhaste comigo que saíste da maternidade à Alfeira da Costa, uma grande mudança, também de liberdade, imagino, e qual foi o gatilho para essa saída? O facto de ir acumulando muito trabalho, não é? Eu gosto de muitas coisas, faço muitas coisas, e de facto não temos 48 horas num dia. E eu comecei a sentir-me sempre particularmente cansada, custar-me a fazer as coisas, e depois objetivamente eu andava mesmo cansada, pronto. E às vezes quando é demais, quando trabalhamos demais, nem o que nós gostamos de fazer nos dá prazer, não é? Exatamente, eu saía percebo-me sempre. disso também muitas Pronto. vezes. Às tantas já não é um prazer, quando é demais. É. E porque é possível, e isso é uma questão que eu acho que é importante na sociedade atual, é a pessoa ter consciência que pode até gostar de fazer aquilo, mas não naquela voragem. E a sociedade não anda muito nessa voragem. Anda. Mais, o ritmo, quanto mais melhor. Quanto E mais melhor profissional, quanto mais melhores resultados, mais. Mas- E não se tem em conta o resto, não é? Sim, E qual é a fatura?
E eu, aliás, em consulta, por muitas vezes, a questão então sobre trabalho, o que é que a pessoa faz, gosto de enquadrar a pessoa qual é que é o seu área de raciocínio, não sei o quê, e apercebi-me, porque eu achava que era um problema só meu, e apercebi-me que realmente o que está a acontecer é que, e é transversal, do setor, pronto, várias áreas de trabalho, que é está-se a fazer mais com menos pessoas. Por isso, cada pessoa vive, de facto, muito sobrecarregada. E isto, se pensarmos que a pessoa só é trabalho. A pessoa só é trabalho. E tu não querias ser só trabalho. Não. É essa a grande razão. É. E qual é a grande mudança que estás a sentir que esta nova fase te trouxe? Já isto foi um luto. Foi, não é? Foi um luto. Eu fui de férias e eu sabia que tinha que pensar nisso, pronto. E eu dei por mim que agora até já é tão engraçado como nós mudamos tão rapidamente que eu fui escrevendo e eu sentia, para já eu sentia que ia defraudar as pessoas. E por isso eu pus-me a telefonar, mas só conseguia telefonar a 3 pessoas de cada dia, porque aquilo era tão doloroso que me custava, mas telefonei a pessoas com quem eu trabalhei e criei equipas em diferentes áreas, porque eu achava que ia defraudar as pessoas, porque o meu caminho tinha sido outro e agora ia abandonar. Eu até uso a palavra abandonar o caminho. Mas não podias era defraudar-te. E não me podia abandonar, porque eu assim depois também não consigo continuar a fazer várias coisas que se calhar são importantes na vida. Por exemplo? A formação das pessoas mais novas hoje em dia, porque eu acho mesmo importante criar formação em muitas áreas do conhecimento, e destes temas todos que temos estado a falar, e por isso... Queres passar legado? Quero. Acima de tudo. Quero. Eu, por exemplo, sinto que houve uma geração, aqui um bocadinho atrás de mim, que muitos não passaram esse legado. Foram pessoas que até fizeram coisas extraordinárias, mas não se empenharam em aquilo que se dizia anteriormente, que era fazer escola. Não é? As pessoas... E é indispensável, porque se nós queremos que a sociedade evolua, ande para a frente e se construa, é importante também criar formação e capacidade nas gerações que nos vão suceder, é um facto. E a tua vida, estás a vivê-la com um tempo mais lento, mais prazeroso? Estou a vivê-la, de facto, com... Eu agora, eu acordava com uma enorme dificuldade e sempre chateada. Hoje em dia acordo bem disposta e de facto eu trabalho, continuo às vezes a ter limites para trabalhar e deadlines, mas de facto permite-me, e também para além de ter mais tempo, mas o facto de ter feito este caminho faz com que eu própria me posicione de outra forma até para olhar para as pessoas. E para me relacionar com as pessoas. Tens mais tempo para te relacionar, não é? E para criar ligações, não é? Mas não é só o tempo físico, Bernardo. O que é o tempo mental. Disponibilidade. Mental. Porque eu reparo que antigamente, às vezes como vivia tão entalada, quando chegava já estava a pensar como é que ia sair, como é que eu vou sair daqui. Não. E agora eu... Quando chegava... Já estava... Qual é que é o meu plano de fuga? Qual é o meu plano de fuga? A arte da fuga, não é? A arte da fuga. Sempre com aquela cara social, no sítio certo, mas já a pensar, tenho que me pirar. Mas mesmo nas minhas relações com as pessoas de quem gosto. Pois, às tantas já estavas a dizer, bom, tenho que terminar isto. Claro, é isso, eu reconheço, mas é bom termos tempo, não é? Para os outros que gostamos e queremos. Vamos dar música à nossa conversa. Vamos. Que músicas é que nos trouxeste para que podemos ouvir agora? Júlio Rezende, não é? Fala-me do que é que trouxeste do Júlio Rezende. O Júlio Rezende, também mais uma vez, eu tive que pensar aqui um bocadinho. É um músico português. Ele foi evoluindo da área do jazz e do jazz fado. E eu ouvi pela primeira vez a música dele numa livraria, na Ler Devagar.
da LX Factory. E eu estava na livraria e de repente comecei a ouvir a música. E fui ao balcão e disse: o que é que estamos a ouvir? Eles explicaram: isto é um músico recente, português, chama-se Júlio Rezende, e foi o primeiro CD dele que eu comprei logo, trouxe, e eu escolhi a música Wise Up, que é uma música que eu gosto muito, que era da Amy Mann, do filme Magnolia. Se bem que há muitas outras músicas dele, esta não é da autoria dele, é que ele, ao longo, ele tem várias CDs, e aliás recentemente, e depois curiosamente eu falhava sempre os concertos, porque era outra questão, não é? A questão das urgências constantemente, e onde é que estava. E por isso queria muito, e eu até por acaso o conhecia e via muitas vezes na rua, nós circulávamos, mas eu tinha a vantagem que eu via na capa do CD. E conheci-o realmente no dia 1 de setembro de 2023, em que estive na primeira fila, no Braço de Prata, a ouvir um concerto dele e do grupo dele, e que foi o primeiro dia que eu deixei de trabalhar. Primeiro dia do resto da tua vida. É isso. Profissional. Profissional, claro, profissional. Agora, esta citação de Sérgio Godinho. Vamos ouvir então Júlio Rezende com o tema Wise Up. Vamos a isto. E mais? O que é que temos mais para ouvir? O que é que trouxeste? GNR? Sim. Com o tema Asas. Asas. Porquê? Eu gosto bastante de GNR e ouço, mas o Asas é uma música, pronto, é um gato com asas, é uma boa música. Que é como tu te vês também, não é? Exatamente, esta possibilidade de voar para mim é mesmo... Mas felina. Felina porque eu sou um gato. Mas és um gato que voa. Tenho que voar. Tens que voar. E tens voado. Tenho voado. Mas foi engraçado porque como houve aqui o desafio de encontrar músicas e eu tinha... Então músicas foi muito difícil. Dizem ouço sempre muito, isso, queixam-se muito. E depois até perguntei em casa e a minha filha disse Asas. Asas. Que era a música que ela associava a mim. E porque talvez nós os três, eu e o meu filho e a minha filha... Tens 2 filhos? Sim. Ouvimos muitas vezes música em conjunto. Sim. E esta é uma delas. E esta é uma música nitidamente do nosso verão. É? Ai, que bom. Então, lança a música. Vamos ouvir Asas de GNR. Vamos a isto. Olhar, espreitar-te bem alto do ar. E só quando quiseres pousar a paixão que te roer é um amor que vês nascer sem prazo e data de acabar. Não há leis para... Maravilha, uma música de verão para vocês. E mais, tens mais uma do Peter Gabriel. Qual é a música? Live and let live. Muito bem, que é uma máxima de vida, não é? Vive e deixa viver. Tens aplicado ao longo da tua vida. Eu espero que sim. Espero continuar a aplicar. Mas este conceito do Peter Gabriel, e estamos a falar de uma pessoa que tem produzido ao longo da vida música que gerações e gerações ouviram, e que faz este exercício de que ao longo de 2023 vai lançando
músicas e lança o bright side e o dark side da música. E depois também às vezes outra E versão. todos nós temos esses dois lados. E não é? que eu acho fascinante. Eu acho mesmo Como é que fascinante. convives com estes teus dois lados? O lado negro e o lado mais luminoso? Às vezes degladiam-se, mas pronto. É um dia de cada vez e... Eu acho que não, por acaso, acho mesmo este conceito. Nós temos o dark side e o bright side e que, pronto, vivem juntos. Um dia sai mais um que vai à frente, outro que sai o outro. E nesta nova fase em que estás, é mais o bright side que tem acontecido? Mas o dark side não é mau. Não é? Não. Por exemplo, aqui mesmo no Peter Gabriel, nas músicas, porque eu depois andei. Isto é tudo uma forma da pessoa pensar. Para nós, o dark side é o mau, certo? Uhum. Mas muitas vezes, e aqui nesta música, a forma, às vezes é também aquele que é mais contido, mas mais firme, mais profundo. Mas Ou seja, a ideia de que dark é mau também tem que ser um bocadinho desconstruído, não é? Aliás, exato, essa questão cromática também tem que ser desconstruída, claro, também. Então vamos ouvir, lançar a música Peter Gabriel com o tema Live and Let Live. Ora, toma, vamos. That heart spins around in your mind with an eye for an eye, again and again, until the whole world is blind. This is how it turns. This is what we do. This is who we are. Muito bem, obrigado, Gata com Asas. Eu há pouco comentei que queria o teu olhar sobre a sexualidade na era do digital e da inteligência artificial. Que isto inquieta-te, interessa-te, esta era mais digitalizada, inteligência artificial, que por vezes, e parece cada vez mais, querer ocupar o espaço também, ou viver-se através desses lugares, a nossa sexualidade. Eu acho que os temas estão em constante renovação. E sempre que surge um novo tema, existe sempre aquela tendência de que, não. Uma resistência. O que era mesmo bom, o que era No mesmo meu bom tempo. era quando era ao contrário, não é? E por isso acho que, como todas as formas de comunicação, de facto, o digital e a inteligência artificial também nos vão trazer mais-valias. Aliás, saiu recentemente, ainda não tive tempo, só estive hoje a descarregar o link de uma publicação mesmo muito recente da Ana Beato, uma psicóloga portuguesa, Ana Beato, a Patrícia Pascoal e mais um outro autor exatamente sobre esta investigação, até que ponto é que o digital contribui. Eu vi só o resumo e de facto existe as pessoas vão buscar informação, sim, na parte da questão do erótico, do prazer, da pornografia, mas também na parte educacional e do conhecimento sobre as suas possibilidades em aspectos de saúde e de sexualidade. E pode ser um canal de informação se bem usado, não é? Exatamente. Por isso, de facto, eu acho que é um desafio integrarmos esta questão de forma equilibrada e interessante, de forma Exatamente. positiva, mas não negas à partida Não. uma inteligência artificial que desconheces. Muito bem. E olhando para este cenário político, tu há pouco, estávamos há pouco a falar sobre, até a comentar a minha conversa anterior com o Rui Costa Lopes, como conversar à mesa sobre uma série de questões que estão a polarizar as pessoas. E como é que tu olhas para este novo cenário político e estas questões que andam a polarizar a sociedade com uma extrema-direita com tanta expressão na Assembleia da República?
Eu gostei imenso de ouvir o episódio, aliás, já a primeira parte do episódio já ouvi 2 vezes, particularmente essa parte, de facto, é importante o tom que nós escolhemos para falar das questões. E provavelmente o que aconteceu neste momento é que nós vivíamos. Ele também fala um bocadinho disso. Apesar de não existirem maiorias absolutas e de facto as pessoas não pensarem todas da mesma maneira, mas o que muitas vezes, o que eu sentia que o que eu dizia era mais ou menos consensual no meu círculo de conhecidos, por exemplo. E se calhar não era. Exatamente. E neste momento eu acho que estamos a ser questionados, no primeiro ponto, a forma como nos sentimos, que é, então, mas eu se calhar tenho entre as pessoas que eu conheço, pessoas que têm este discurso. E como é que eu vou falar com elas? Tem estas crenças sim, preconceituosas, ou enfim. E que eu acho que sempre existiram. Eu sinto isso muito por causa de alguns temas que eu trabalho, porque como eu trabalho as questões do aborto, trabalho as questões da diversidade de género, trabalho as disfunções sexuais, a questão da sexualidade. Tinha uma pessoa que dizia, ela está sempre a falar, é só sexo e pílulas. Pronto, e sempre senti que de facto não é um tema confortável para todas as pessoas. Mas neste momento há mais pessoas com um discurso afirmativo de coisas que de facto já não têm cabimento. E que são várias delas antidemocráticas. Contra as nossas próprias escolhas, porque nós em sociedade, é importante termos consciência que nós podemos ter a nossa opinião, mas temos de respeitar as escolhas das outras pessoas. Por isso há esta questão relativamente ao que eu acho que aconteceu. Mas segundo ponto, que eu acho importante, que é, de alguma forma, também encontrarmos uma voz para dizer que algumas coisas não podem voltar para trás. Por exemplo? Por exemplo, quando as pessoas... Eu tive quase para trazer isso, que eu estive a comentar recentemente um trabalho da Maria Antónia Fiadeiro e da revista Mulher, Moda e Bordados. E uma das coisas que tinha era, em 76, uma publicação que dizia: a Constituição mudou em alguns aspectos e, por isso, estes aspectos não vão as pessoas não saber, mas saíram da Constituição que o homem é que é o dono da família ou que é o responsável pela família, saiu a questão da virgindade como sendo razão de anulação, ou seja, várias coisas. Por isso, quando as pessoas dizem, não, eu gostava de estar no tempo anterior, não sei se a pessoa vai gostar que a sua esfera como mulher seja a lida doméstica, que era o que estava. Exato. E por isso, às vezes... mas há muito desconhecimento ligado e a romantização sobre o passado, não sei se as pessoas atingem exatamente o que era. E por isso acho que também é importante agora criar aqui um espaço de forma esclarecida, abordar que algumas questões continuam a ser importantes lutar por elas. Valores. Porque elas não estão lá, que era aquilo que quando nós iniciámos a conversa, os valores não estão sempre garantidos, ou melhor, há alguns temas cujos direitos não estão sempre garantidos. Claro. E por isso... aprendemos na história que, se não protegermos as nossas instituições e direitos, pode vir uma ditadura e adeus liberdade, e isto toca a todos, a forma como as vidas podem realmente mudar para pior. O que é que consideras importante mudar, celebrar, meio século depois do 25 de Abril e nos anos que vêm? Ou refletir? Sim. Celebrar a liberdade. Porque, de facto, ter liberdade de expressão,
ter liberdade para entrar e sair do país, de ler livros sem que eles sejam limitados. Parece que é uma coisa longínqua, mas não é assim tão longínqua. Tem 50 anos. Exatamente. Ah, e, e outra questão é também nos vários direitos em termos de saúde, que de facto é importante, as pessoas às vezes não têm consciência, mas, por exemplo, a mortalidade materna, e chama-se mortalidade materna, o número de mortes associadas à gravidez ou ao aborto, era 100 vezes superior nos anos 60, nos anos 40, e que de facto houve aqui um caminhar em termos de cuidados, em termos de saúde pública em geral, de vacinação, de escolaridade. Eu ainda me lembro de quando comecei a trabalhar, quando se perguntavam a mulheres mais velhas sobre escolaridade, havia algumas pessoas que nem a 4ª classe tinham tido. E aqui Sabiam contar, as pessoas não sabiam escrever, mas sabiam contar, porque era necessário para as contas, para negociar, não é? O que compravam, mas era muito frequente. E temos de ter consciência que isto existiu porque foi criado depois do 25 de Abril. Foi um investimento que existiu. investimento, educação, informação, que também ajudou a melhores resultados. Sim. Não é só no avanço da ciência e da medicina, mas também culturalmente. É, porque os ganhos em saúde, quando nós falamos dos ganhos em saúde, não são diretamente intervenções de saúde. São o conhecimento, o bem-estar, a questão do descanso, o ambiente também é muitíssimo importante, e por isso, de facto, é um conjunto de várias intervenções que ocorreram em toda a sociedade. Outra área é na criação artística. Eu acho que temos que celebrar, de facto, a questão da liberdade, outra vez, de expressão. Eu acredito muito em liberdade e acredito muito em escolher. A vida tem sido boa para ti? Tem. Lanço para ti a pergunta que faço sempre. Então, uma vida cheia? Uma vida cheia. Eu nunca reparei nesta pergunta. Que engraçado. E eu acho que a vida tem sido bastante boa para mim. Eu tenho tido alguns momentos em que a vida foi mais desafiante ou mais difícil. Também foram, outra vez a questão do dark side, às vezes foram nesses momentos difíceis que também aprendi um bocadinho mais sobre mim. Giro, interessante, claro. Mas quando as coisas nos correm bem, às vezes não somos muito forçados a pensar, não é? Como correu bem, Claro. dá para seguir caminho. E às vezes, quando as coisas não nos correm bem, ou alguma coisa não corre bem, nós de facto temos que Que superar. caminhar dentro de nós. E depois o resultado pode ser melhor até, não é? Do que como éramos. Não sei. Eu sou uma otimista. És uma ativista. Sim. Eu sou uma otimista. Às vezes já não é a mesma coisa que ser uma otimista com 25 anos ou com Pois não. 35 anos. És mas- otimista, porém não pateta, não é? Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis interesse, beleza e tens gosto em dedicar tempo e atenção hoje, nesta fase? E em todas. Uma das coisas que eu valorizo muito é o abraço. Também eu. E bons abraços. Os bons abraços. Aqueles sem ar pelo meio. Os abraços. E tempo para o abraço. Só Tempo. estar no abraço. Abraço muitas vezes. Rir juntos. Porque rir juntos às vezes não é rir em grupo, mas é rir Em cumplicidade. em cumplicidade. É tão Exatamente. bom. É tão bom isso. E
Depois eu tenho muitos, já me apercebi também, recebi um bocadinho isso, os rituais de despedida do dia e do amanhecer, não é? E os meus tempos para ler. Isso é que mudou na minha vida, porque eu quando acordo tenho sempre muita fome, eu preciso comer. E agora que tenho tempo, às vezes acordo, não vou comer, e fico a ler. E eu já até reparei que eu dou-me o prazer de estar ali 1 hora antes de começar o dia a ler. Depois eu já andei a pensar, mas porquê que eu me dou um prazer? Não dou prazer, eu estou a ler, eu tenho direito a isto. E é bom conseguirmos dar-nos espaço para isso, não é? Que bom. Obrigado, Lisa. Obrigado, Bernardo. E até já. Até Até a já, próxima até sessão de cinema, ou não sei. Por aí. Por aí. Por aí. E terminou assim este episódio com a médica ginecologista e da obstetrícia Lisa Vicente. Eu estou a improvisar porque não tenho nada escrito e normalmente tenho. O que é? O que nos liberta também. Exatamente. Obrigado por esta conversa, Lisa. Espero que tenham gostado e tomado notas em algumas coisas e aprendido algo com esta conversa com a Lisa. Podem encontrar-me nas redes sociais. Gosto sempre de vos ler. Como sabem, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia, feito com a colaboração de Tomara, e a edição áudio é do João Ribeiro. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Quem é? Mistério. Até lá, já sabem, pratiquem a empatia e boas conversas. Lisa, como é que podíamos terminar isto? Uma frase, uma ideia que gostavas de lançar a quem nos ouve? Uma ideia que é nós sentirmos mais confortáveis, mais conhecedores da diversidade. E por diversidade, nós estamos falando aqui de várias questões em termos de diversidade. É a diversidade dos corpos, a diversidade das identidades, é a diversidade das vivências, é a diversidade das nossas capacidades. E aceitar, incluir a diversidade na riqueza que deve existir numa sociedade, parece-me que é o grande desafio para os próximos tempos. Lisa, que maravilha, eu acredito completamente nisso. Abracemos a diferença, somos todos diferentes, de facto, e de facto é muito mais interessante quando saímos das bolhas e de estarmos todos iguais e de queremos reunir só de pessoas iguais. E obrigado por esta mensagem, Lisa. Um beijo. Obrigado. Obrigada. E um abraço. E um abraço. Sim, sim. Sem ar. Pelo meio. Pelo meio.